Boa noite. Nessa aula, né, Patrícia? Isso. Nossa última aula, né? Estamos tristes e felizes por vocês que estão terminando mais uma etapa. Né? E nós vamos falar de um tema bem polêmico, né? Bastante polêmico, né? Que é a avaliação. Cada um, às vezes, traz uma diferenciada do que seria esse processo avaliativo, né? E já no fórum a gente começou, inclusive, esse debate, né? Do que seria essa avaliação. Mas vamos dar boa noite primeiro para o professor Maurício, que está aí ajudando a gente? Vamos. Olá, boa noite. Gente. Boa noite a todos, boa noite, Patrícia, boa noite, Denise. Nós vamos hoje então falar de um tema importante, que é avaliação. Daqui a pouco a gente estará com vocês de novo para falar. Bom, vamos lá então, Denise? Vamos começar esse tema polêmico, né? Que a gente precisa começar a ter uma ideia diferente de avaliação, não é? Isso mesmo. E nosso primeiro slide traz para vocês, né, que quando nós vamos avaliar, é preciso pensar alguns itens. Primeiro, é preciso avaliar o processo de aprendizagem. Bom, esse é um questionamento. É preciso, né, Patrícia? Porque aí que tá, né? Algumas pessoas pensam, será que realmente a gente precisa avaliar, precisa dar nota e tudo? Será que realmente teria alguma utilidade esse tipo de atividade nas nossas aulas? Porque, na verdade, quando nós avaliamos, nós estamos pensando assim, avaliar o processo e avaliar o processo de ensino, nosso processo também, né, de trabalho, nossa prática pedagógica. E o processo de aprendizagem. Por quê? Porque só há aprendizagem quando o processo de ensino é eficiente. Se não há aprendizagem, há algum problema, né, Patrícia? Isso mesmo, né? E a gente sempre, justamente para poder entender melhor o nosso trabalho, para a gente também poder sentir melhor como que está fluindo o nosso trabalho, as nossas atividades e o processo de ensino-aprendizagem, seja da língua espanhola ou seja de qualquer outra disciplina, é importante sim que haja essa avaliação. Não necessariamente uma avaliação que valha de 0 a 10, por exemplo, e depois vai lá para o boletim, mas uma avaliação constante para a gente repensar os processos de ensino-aprendizagem mesmo. Não é isso, Denise? Isso. E agora, uma questão que deve ser bem entendida, né, Patrícia? Nós, a maioria dos professores, temos a ideia de que o processo, o tempo de avaliação é diferente do tempo de ensino-aprendizagem. Né? Nós estipulamos uma data para avaliação e aquela data é sagrada. Ali é a nossa avaliação. E aí eu pergunto para vocês, estamos sempre aprendendo. Aprender é um processo contínuo. Né? Eu hoje estava aqui aprendendo com a professora Patrícia uma musiquinha para vocês mais tarde, aliás, em especial para uma pessoa. É uma mas surpresa. Para todos. É uma surpresa. Quer dizer que o nosso processo de aprendizagem é um processo contínuo, né? Desde que nascemos e até quando estivermos lá com 80 anos. Se o processo de aprendizagem é contínuo, por que paramos? Porque o nosso processo de avaliar não é contínuo, porque esta relação não é a mesma, porque fazemos uma distinção entre processo de avaliar e processo ensino-aprendizagem. Também devemos ter uma avaliação contínua. Se estamos sempre aprendendo, temos que estar sempre avaliando, porque na verdade avaliar é o quê? Quando nós avaliamos, nós estamos tentando mensurar. Quando a gente fala mensurar, não pense naquela nota de 0 a 10 de uma prova não, tá, gente? Que eu falo mensurar, assim, compreender, né? O que é que nós aprendemos, como é que nós podemos aplicar aquele conhecimento, né? O que é que aquilo vale para mim? Porque, por exemplo, adianta você falar assim, nossa, mas o meu aluno decorou toda a parte fonética da gramática, ó, tirou 10 na prova. Ele sabe tudo, né? Mas e aí? Isso tem tanta importância ele saber tudo, quando em um determinado momento ele precisa aplicar o conhecimento. Vamos a um exemplo bem simples, já que estamos falando de língua. Patrícia, será que se meu aluno decorar só nomenclatura de sujeito, predicado, isso vai ter validade no texto dele? Na prática? Não, na prática, claro que não, né? Porque o que vai acontecer? Se o meu aluno ele começa a decorar, fazer a gravar mesmo os termos,
O que a gente tem, na verdade, é uma diferença, ou melhor, o que a gente tem, na verdade, é uma pessoa que vai conseguir falar de acordo com uma gramática, que vai ser quase uma gramática aberta. Mas, quando ele vai utilizar essa língua, de fato, comunicar realmente e não meramente repetir palavras decoradas, aí nós podemos ter algum problema, porque muitas coisas que acontecem na comunicação não necessariamente aparecem lá na gramática e não necessariamente são possíveis de simplesmente decorar. Sem contar que decorar não é aprendizado, né? E aí, Denise, nesse momento de comunicação, não adianta. Isso. Então vamos a um exemplo bem simples. Em espanhol não tem sujeito indeterminado, tem, Patrícia? Não é preciso, a não ser que se queira enfatizar, né, alguma coisa assim, mas não tem necessidade. Pois é. Mas vamos no português para ficar mais claro. Eu pergunto para você, por que você ensina sujeito indeterminado para o seu aluno? Tem um porquê? Ou só para diferenciar de sujeito simples, sujeito composto, de oração sem sujeito? Será que é só para isso? Não é. Todo autor tem uma intenção. Quando eu uso um sujeito indeterminado, eu tenho uma intenção naquele texto que precisa ser compreendido. E esta relação de sentido, o uso do sujeito indeterminado me possibilita. Quer ver? Eu digo para vocês assim, conto para vocês que na escola, Joãozinho viu seus colegas quebrarem o bebedouro e jorrou água para todo lado. A inspetora vinha passando, depois do fato ocorrido, virou para o Joãozinho e fala assim, chama o diretor. Aí Joãozinho vai lá e chama o diretor. E ele vira e fala assim, seu Pedro, né? A dona Ana está chamando. Quebraram o bebedouro. Por que será que usou quebrar o bebedouro, né, Patrícia? Se ele visualizou tudo, se ele, né, estava ali presente no momento, ele poderia dizer quem foi. Quebrei ele sabia, o bebedouro, né? Porque se fosse um fato que ninguém soubesse quem era, mas ele sabia, né? Então, na verdade, qual era a intenção, né, daquela estrutura linguística que Joãozinho produziu? Ele usou aquele sujeito indeterminado com a intenção de não dedurar o seu aluno. E nós, leitores, lemos esse texto com as pistas que ele nos dá. Por exemplo, lá no texto eu falei para vocês, colegas seus, significa que ele sabe quem é. Era o João, era o Manuel, era o Joaquim, era o Felipe, mas ele não quis dar nomes. Por quê? Né? Ele usou essa estrutura, escolheu essa estrutura linguística para não dedurar. Então, olhem só, que trabalhar, né, a nomenclatura, o nome dos sujeitos, os tipos de sujeitos, tem aí um sentido muito maior do que só decorar a gramática.